Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel, um assunto muito especial. Nós vamos resolver um problema da lista suspensa condicionada. Eu já lancei vários vídeos de lista suspensa condicionada. Em alguns casos gera uma dúvida bem interessante. Uma das regras para você criar a lista suspensa condicionada é você nomear as listas no gerenciador de nomes. Mas o gerenciador de nomes não permite que os nomes compostos sejam inseridos com espaço. Então ele aplica automaticamente o underline. É exatamente esse o problema que nós vamos resolver hoje de uma forma bem interessante utilizando a função PROC-V. Para mostrar rapidamente qual que é a problemática, eu tenho a lista suspensa condicionada pronta. Quando eu escolho, por exemplo, receitas, depois eu vou escolher a conta que só pode ser relacionada a receitas. Então eu tenho salário, bônus, mas eu tenho contas com nome composto. Então eu vou escolher aqui o 13º salário, tá certo, né? Está correto. E aí a lista condicionada só permite trazer descrição desta conta 13º salário. Perceba que está funcionando perfeitamente. O grande problema é isso aqui. As pessoas não querem fazer listas condicionadas com o underline. Realmente fica muito feio e é o que nós vamos resolver nesse vídeo de uma maneira bem interessante. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para baixar essa planilha e fazer junto comigo e bora para a tela. Vamos então procurar a solução para listas suspensas condicionadas com nomes compostos. Esse exemplo bem legal, eu recomendo que você baixe o download na descrição, porque ele já está pronto, possui todas as listas condicionadas aqui, todas as listas também foram salvas no gerenciador de nomes, e essa é uma das etapas para criar lista suspensa condicionada, e todas já estão no formato de tabela, que é outra etapa importante para que você possa ampliar a sua lista de forma automática, que é sempre uma dica bem legal. A problemática é o seguinte, eu já mostrei para vocês no início, que quando nós salvamos referências no gerenciador de nomes, ele não aceita nomes compostos com espaço. E o Excel cria automaticamente o underline. É isso que nós precisamos resolver. Não vai dar para mudar essa regra. O Excel vai continuar colocando underline. Mas nós vamos aproveitar a própria função indireto, juntamente com a função PROC-V, para dar uma enganada no Excel, entre aspas. Então vai ser uma solução bem interessante. Para dar um destaque legal para a gente trabalhar, eu pintei propositalmente de roxo todos os nomes que contêm nomes compostos, né? Com o problema aí do underline. Então tudo que está roxo aqui é o que a gente vai poder trabalhar. Essa parte aqui de cima eu não vou mexer, porque não adianta, o Excel não vai salvar o nome sem o underline. Isso já é um fato que nós temos que aceitar. Mas eu venho aqui em receitas e eu vou mudar esses nomes. Eu vou começar a criar um método aqui para burlar essa questão do Excel. Então eu vou tirar o underline. Como que eu tiro um caractere de uma vez sem ter que ficar fazendo manualmente? Eu vou selecionar os três, Ctrl U, entra em substituir. Então eu vou fazer isso aqui, ó, underline por espaço. Então eu vou garantir que tem um espaço aqui. Eu substituo o underline por um espaço nas três células. Funcionou perfeitamente como eu queria. Então eu tenho agora um espaço no lugar do underline. O primeiro passo foi feito. Agora é o seguinte, eu encontrei uma solução que eu gostei bastante. Existe uma outra forma muito mirabolante de fazer, com uma fórmula bem complexa, mas eu acho que desse jeito aqui ficou bem legal e as pessoas vão gostar de resolver esse problema desse modo. Olha o que eu criei aqui. Eu peguei todos os nomes das contas do jeito que eu quero, sem o underline. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar minha seta, o 13º sem o underline, hora extra sem o underline e outras receitas sem o underline. Por enquanto isso não quer dizer nada. Mas o que eu criei aqui? Quando eu for aplicar as funções indireto na validação de dados, o que eu vou fazer? Na terceira condição, eu adiciono uma função PROC-V. Eu faço uma função indireto com PROC-V utilizando essa base, considerando o valor procurado de conta, que é onde ele deve ser indireto. Entendeu a lógica? Então eu vou enganar o Excel por quê? Eu aproveito a função indireto duas vezes. Então quando ele encontrar estes nomes compostos sem o underline,
ele vai aplicar a PROC-V e considerar o nome com underline. A minha máscara, na verdade, vai estar sem o underline e nós vamos resolver esse problema. Vamos ver se dá certo? Então, como funciona? A primeira condição da minha lista suspensa condicionada é o tipo, não é isso? Como eu nomeei todas as listas, eu posso fazer isso aqui, ó. Venho na guia dados, validação de dados, escolho aqui o campo lista, e aqui eu posso fazer o quê? Ou eu seleciono os itens da lista tipo, ou simplesmente faço isso aqui, ó, igual tipo, e dou Enter. Como foi nomeado no gerenciador de nomes, fica automático. Vamos testar? Venho aqui na setinha, eu tenho então receita ou despesas. O primeiro passo já está funcionando. Agora eu preciso criar a segunda condição da minha lista suspensa condicionada. A segunda é muito simples, mas nós vamos utilizar a função indireto. Então eu venho na guia dados, validação de dados, vou escolher também lista, e olha o que eu vou fazer, igual indireto, abro parênteses, e eu preciso selecionar o quê? A referência anterior, que no caso é receitas. Então as minhas contas devem ser condicionados ao que eu escolhi no campo tipo. Isso é uma lista suspensa condicionada. Então eu referenciei, fecho parênteses e dou Enter. Agora nós vamos ver se funcionou. Venho aqui na minha lista suspensa e olha o que eu tenho na seta. Como eu escolhi receitas, só podem aparecer contas de receita, hora extra, por exemplo. Se eu escolher aqui despesa, olha o que acontece. Só vai habilitar campos de despesa, veículos, por exemplo, e no próximo campo é mais legal ainda, só podem aparecer descrição dos veículos. Então é uma cascata condicionada, isso é bem legal. E agora que está o grande segredo. Se eu não me importasse em utilizar o underline, bastaria fazer igual ao item anterior. Eu crio a lista suspensa com a função indireto referenciado à célula E21, veículos. Funcionaria tranquilamente. Bastaria eu voltar os nomes aqui com o underline que eu substituí e ia funcionar legal. Mas o objetivo desse vídeo é solucionar esse problema e eu quero ter a máscara, aquilo que eu enxergo na tela do Excel, sem o underline. Como nós vamos resolver isso? Venho aqui na célula onde eu desejo aplicar a lista suspensa condicionada, guia dados, validação de dados, vou escolher lista mais uma vez, eu vou tentar ampliar aqui e ver se vai dar para ver legal. Ao invés de simplesmente criar a função indireto, eu vou criar indireto, abro parênteses e aplico a função PROC-V dentro da indireto. PROC-V, abro parênteses, eu vou fazer essa PROC-V antes. Qual que vai ser o meu valor procurado? Exatamente a referência anterior, o campo veículos. Selecionei esse campo, ponto e vírgula. O segundo argumento da PROC-V é a matriz tabela. Qual é a matriz tabela? Exatamente a matriz que eu criei aqui embaixo, propositalmente. Então eu seleciono essa matriz e tem uma pegadinha importante. Eu tenho 3 colunas aqui e não 2, porque tem um intervalo aqui, a coluna J. Ponto e vírgula mais uma vez, se eu tenho 3 colunas, quando eu encontrar o meu valor procurado, eu quero o resultado da coluna 3, não é isso? Ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0, porque 0? Quero uma busca exata e não uma busca aproximada. Fecho parênteses. Não posso esquecer de fechar 2 vezes o parênteses, porque quando eu crio fórmulas dentro da validação de dados, é um pouquinho mais sensível, porque o Excel não fecha o parênteses automaticamente. Se você esquecer de um simples parênteses, vai dar erro e você pode achar que errou toda uma fórmula por causa de um simples detalhe. Vou dar o OK e olha o que eu tenho agora. Vamos testar nossa lista suspensa. Eu vou escolher aqui, ó, seguro de carro, aparentemente funcionando tranquilamente. Mas nós vamos saber se está funcionando quando eu escolher receitas no primeiro campo. Receitas, o segundo campo só aparecem receitas e eu propositalmente vou escolher receitas com nomes compostos. Por exemplo, hora extra. Quando eu escolho hora extra, só podem vir detalhes de hora extra. E olha o que eu tenho, hora extra C. E olha o que a gente fez aqui. Consegui driblar o Excel utilizando função indireto e PROC-V. E agora eu não enxergo mais o underline nos nomes compostos exatamente como eu queria. E mesmo tendo os nomes compostos nas listas, eu consigo criar uma espécie de máscara com o uso das funções, pois o que vai aparecer no meu projeto de fato é o resultado da função indireto com a função PROC-V. Esse é o nosso vídeo de hoje, responde a pergunta de alguns colegas.
de outros vídeos relacionados à lista suspensa condicionada. Espero que você tenha gostado, seja muito útil de alguma forma. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.